professor! Olá, professora! Tudo bem? Neste momento de professor para professor, estaremos conversando sobre a produção textual escrita. Lembre-se que esse momento foi preparado pensando em você, de forma a conhecer um pouco mais da base do livro didático adotado na sua escola. Ler e escrever são atividades linguísticas. Isso é importante você ter em mente. E vivemos em uma sociedade grafocêntrica. Há um foco muito grande na escrita. Os PCNs de língua portuguesa da década de 90 começaram esse movimento com essa ênfase na escrita. Isso é chamado de virada discursiva. Cagliari diz que é necessário partir das expectativas dos alunos. Muitas vezes você pensa, como eu posso propor uma produção escrita para os meus alunos de primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano? Ele diz que, partindo das expectativas das crianças, a escola pode discutir com elas aspectos da escrita que talvez elas não tenham visto ou nem sequer pensaram. Emília Ferreira, uma outra pesquisadora que certamente você conhece, também fala sobre a escrita. Ela diz que, por muitos anos, a sua função como investigadora tem sido mostrar e demonstrar que as crianças pensam o que as crianças pensam a propósito da escrita e que seu pensamento tem interesse, coerência, validez e extraordinário potencial educativo. Essa educadora salienta o papel fundamental da interação no ensino da língua e da compreensão sensível e empática do educador de contribuir com a formação de uma criança autônoma, pois há um sujeito que pensa e que tenta incorporar a seus próprios saberes esse maravilhoso meio de representar e recriar a língua que é escrita. Portanto, um dos propósitos de se propor produções textuais escritas é formar um sujeito autônomo, que pense com a sua própria cabeça. Segundo Ingedore Koo, também uma pesquisadora da linguística, um texto se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros de uma atividade comunicativa global, diante de uma manifestação linguística, pela atuação conjunta de uma complexa rede de fatores de ordem situacional, cognitiva, sociocultural e interacional, são capazes de construir para ela determinado sentido. Relembramos agora a questão da diversidade textual, que já foi mencionada também nos momentos que você possivelmente já teve acesso da leitura, da interpretação e da compreensão textual. Os tipos textuais, também chamados de sequências discursivas, são 7. Narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, dialogal, injuntivo e preditivo. Lembre-se que tipo textual é diferente de gênero textual. Os tipos textuais são apenas esses, 7. Mas os gêneros textuais são infinitos, porque a diversidade realmente é enorme. Pense, por exemplo, numa bula de remédio. A bula de remédio é um gênero que tem como tipologia básica o injuntivo. Pense agora num classificado de jornal. Um classificado de jornal é diferente, por exemplo, de um classificado poético, que traz uma outra configuração e tem propósitos diferentes. E quais seriam os caminhos para uma produção textual? Santos, Rite e Teixeira, 3 pesquisadores, abordam na sua obra Análise e Produção de Textos um caminho para se propor uma produção. Primeiro é necessário uma apresentação, com leitura e análise do gênero escolhido para escrita. Depois há uma primeira produção, que pode ser coletiva ou individual. Depois há uma revisão pós-escrita, com uma releitura e análise do próprio texto ou do outro. Em seguida, uma avaliação, que também pode ser uma autoavaliação. E pode-se criar um código que direcione a reescrita para facilitar a sua correção. Lembre-se que é possível empreender diferentes estratégias de produção para diferentes redações. Você pode promover, por exemplo, uma autoavaliação do aluno. Em outras redações, você avalia a redação dele. Em outros momentos, é possível que eles troquem os textos para que eles leiam um texto do outro. Marcuse, em sua obra Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão,
diz que o postulado dos PCNs, de partidos, textos e gêneros discursivos, está ok. A questão não consiste no consenso, na aceitação deste postulado, mas no modo como isso é posto em prática, já que muitas são as formas de encaminhar o texto. E ele dá algumas dicas. Como que a gente pode estar propondo essa análise do texto? Por exemplo, por meio das relações entre fala e escrita no uso real da língua. Pensar nas estratégias de redação e questões de estilo, a questão da progressão temática, organização tópica, hierarquia de tópicos, o que vem primeiro, o que vem depois em um texto, e também o estudo dos gêneros textuais e releituras e transposições desses gêneros. Encerro com 2 reflexões sobre praxis, essa integração entre teoria e prática. Paulo Freire diz: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14:10, diz: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Pensemos nessas reflexões. Pensemos também em como nós podemos contribuir com a leitura, com a escrita do nosso aluno. É um prazer estar sempre com vocês. Até a próxima!